hoje a super série Segredos do Corcovado. Nesta série nós vamos até o dia 12 de outubro, que é o aniversário do Cristo Redentor, esclarecer todas as suas dúvidas sobre a história deste monumento, desde a sua concepção, construção, enfim, até os dias de hoje. Curiosidades sobre o Cristo Redentor, curiosidades sobre o Corcovado, curiosidades e dicas também sobre como visitar este maravilhoso ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, que pertence ao Brasil, que pertence ao mundo. E uma das curiosidades e polêmicas que acompanham o Corcovado até hoje, para muitas pessoas, é quem é realmente o pai do Cristo Redentor. Há alguns anos, a arquidiocese e a família do Polandowski, que é um polonês que vivia na França, reivindicava a autoria do Cristo, porém, esses direitos são da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Paternidade, se acompanharmos aí a etimologia da palavra, refere-se a quem criou, a quem gerou o Cristo Redentor, digamos assim. E está comprovado que o pai do Cristo Redentor realmente é um francês. Então essa é a primeira curiosidade sobre o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Não sei porque a história do Corcovado ela é acompanhada de lendas, né? Tem gente que acha que ele veio de navio lá da França, tem gente que acha que foi um presente da França. Quem construiu o Cristo Redentor realmente foi o Heitor da Silva Costa, foi o Heitor Levi. Então esse vídeo, essa série começa esclarecendo a paternidade do Cristo e fazendo jus a um homem que trouxe esse Cristo para o mundo no seu coração. Sempre me intrigou o porquê desta lenda, por que se fortaleceu isso no mundo, se o Cristo Redentor realmente foi construído e projetado por brasileiros. E refletindo sobre esse tema, eu só posso pensar numa coisa: essa lenda só pode vir para desfazer uma grande injustiça. Um homem que a sua vida inteira, quando viveu aqui no Brasil, pois ele era francês, ele idealizou esse Cristo olhando para o Corcovado, apaixonou-se pela montanha do Corcovado e sonhou a sua vida inteira em ver ali um monumento ao Cristo Redentor. E é injusto que este homem seja tão pouco citado. É injusto que a maioria das pessoas não saibam que ele foi o criador do Cristo Redentor. E é isso que nós começamos a contar nessa série. Então, acompanhe aí um vídeo que eu fiz há 5 anos atrás, visitando a manjedoura do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, aonde nasceu a ideia, aonde se concebeu a ideia de se colocar um monumento ao Cristo Redentor no alto do Corcovado. Acompanhe o vídeo. Foi aqui aonde tudo começou, a Basílica da Imaculada Conceição, mas que antes era uma humilde capela do Colégio Imaculada Conceição. Por isso eu estou começando a contar a verdadeira história do Cristo Redentor a partir do seu local de nascimento, a Basílica da Imaculada Conceição. Me encantou a história do missionário Maribós. A partir de uma janela, que hoje é a sacristia dessa igreja, foi que ele teve o sonho, a idealização de se ter ali, no topo do Corcovado, um monumento ao Cristo Redentor. Então, para mim, foi uma grande emoção o momento que eu tive hoje, de conhecer este local. Eu vou acompanhando ele. Aqui antigamente era o que? Uma capelinha? Olha ele aqui, ó. Nossa, como eu queria ver essa foto. O idealizador diz isso, que ele daqui olhava o Corcovado. Que infelizmente os prédios não deixam mais a gente ver. Exatamente, tá vendo? E dali ele olhava, então provavelmente sentado daqui, ele olhava o Corcovado e imaginava o Cristo lá em cima. Muitas confusões foram feitas
com esta que é uma das mais lindas histórias do Brasil. Como nasceu esse monumento, por que foi feito, por quem foi feito. Aliás, eu não sei por que uma cidade, um país com tantos cineastas, com tantas pessoas realmente capacitadas, com empresas, com emissoras de televisão, enfim, com toda a possibilidade de se contar lindas histórias. Por que ainda não contaram essa história de uma forma digna, de uma forma completa? Por esse descaso, por essa falta de interesse, de vontade de quem tem como contar essa história através de um filme. Eu não estou aqui para fazer um filme, eu não tenho condições de como fazer um filme, mas a síntese de um filme é uma história, é uma boa história. E essa certamente é uma das mais lindas histórias que eu poderei contar na minha vida. Através desse singelo vídeo gravado a partir de um celular, de um aparelho simples, eu consigo contar uma das mais lindas histórias do Brasil. E essa história nasceu exatamente aqui. Por que existe essa lenda? O Cristo veio da França. E eu cheguei à conclusão que talvez o porquê dessa lenda é que realmente o Cristo veio da França. Apesar de não ter sido construído por franceses, apesar de não ter sido doado por franceses, como foi a Estátua da Liberdade, talvez esse seja um dos grandes motivos de confusão. Na verdade, o Cristo Redentor nasceu no coração de um francês. O Cristo Redentor nasceu do desejo, da paixão de um padre chamado Pedro Maribós. E esse sentimento tomou de tal forma que ele escreveu o seguinte poema: Ó Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra, alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há quantos séculos espero? Sim, aqui está o pedestal único no mundo. Quando virá a estátua como eu, colossal, imagem de quem me fez? É como se ele estivesse visualizando o que vemos hoje e o que vivemos hoje. Nós que temos a possibilidade de visitar o Cristo Redentor. A maioria das pessoas que visitam o Rio de Janeiro, elas vêm ao Rio de Janeiro e conhecem o Cristo Redentor. Muitas vêm para conhecer exclusivamente o Cristo Redentor. O padre Pedro Maribós morreu sem conhecer a obra, sem ver realizado o seu sonho. Mas talvez ele não tenha vivido para ver o Cristo Redentor construído, e sim para criá-lo no imaginário de quem pudesse construí-lo algum tempo à frente. Esta é uma singela homenagem do Diário do Corcovado ao padre Pedro Maribós, o homem que concebeu o Cristo Redentor. Hoje, já próximo a completar 90 anos de sua inauguração e a 105 anos da morte do seu criador, que jamais sequer chegou a ver sua obra, mas que o mundo inteiro se alegra ao contemplar. E este foi o primeiro episódio da série Segredos do Corcovado. Aguarde a próxima edição. Curta nosso vídeo, compartilhe essa história e ajude-nos a produzir mais conteúdos relevantes e divulgar o turismo no Rio de Janeiro.